Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Mateus capítulo de número 6, versículo de número 24. Você está no canal Irmão Helder FP, somente a verdade. Somente a verdade. No estudo passado nós estudamos sobre Cristo em números, como podemos encontrar Cristo em números. E hoje nós vamos à entrada ao livro de Deuteronômio. Deuteronômio significa repetições das leis. Então Moisés vai preparar o povo, vai repetir para o povo, a segunda geração, acerca da vontade de Deus, das leis de Deus, para adentrar a Canaã, a terra prometida, que foi prometida a Abraão, Isaque e Jacó. E aqui nesse capítulo 1 nós vamos ver o quinto livro de Moisés, Ou seja, nós estudamos Gênesis, nós estudamos Êxodo, Levítico, Números e agora Deuteronômio. Esses 5 livros formam o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E todos eles escritos por Moisés, segundo a inspiração do Espírito Santo de Deus na vida de Moisés. Nesse capítulo 1 nós vamos ver que Moisés ele vai fazer um discurso. O discurso de Moisés ali próximo ao Rio Jordão. Moisés vai alertar o povo acerca da vontade de Deus, acerca das leis, vai dizer ao povo: olha, eu não vou poder ir com vocês, é muito pesado para mim, eu conduzi vocês, eu andei com vocês e tudo, mas porém fui impedido de adentrar a terra prometida, quando lá em Meribá, Moisés, ao ouvir a voz do Senhor que disse: fala com a rocha, ele, em vez de falar com a rocha para ela dar água, ele acertou a rocha, feriu a rocha até deu água, mas porém isso desagradou a Deus e por isso ele não adentrou a Canaã. Porém, ele está preparando o povo aqui em Deuteronômio. Nós vamos ler alguns textos aqui em Deuteronômio acerca dessa preparação do povo para adentrar a Canaã. E nesse capítulo 1, ele está orientando o povo acerca das leis novamente, acerca da vontade de Deus. Ele vai nomear alguns auxiliares, ele vai dizer: olha, sejam aqueles que tiver sabedoria, aqueles que são mais experimentados, ou seja, aqueles que têm mais intimidade com Deus, aqueles que têm uma sabedoria diferenciada dos demais. Tornou eles como cabeça de grupos de 1000, de 100, de 50 e de 10. E cada um julgava as causas, julgava as causas segundo aqueles que iam até eles. Aquilo que eles não davam conta, eles iam até Moisés. Moisés também vai deixar um sucessor nesse livro de Deuteronômio. Nós vamos ver que Josué, ele vai ser o sucessor de Moisés, ou seja, Moisés não entra, porém ele está preparando Josué. Josué é o seu moço, é aquele que anda lado a lado com ele, é aquele que está aprendendo para dar continuidade à vontade de Deus e conduzir ao povo. Então Moisés nomeia pessoas ali para tomar de conta da nação. Moisés vai dizer: ó, vocês já são numerosos. A promessa que Deus fez a Abraão, que ele seria uma grande nação, e já estão nesse tempo aqui, nesse período, eles já estavam ali como uma grande nação. E Moisés está pedindo agora para Deus multiplicar mais ainda aquele povo, para que aquele povo, eles venham ser grandes na terra, mas que o povo possa estar olhando para Deus. E o que acontece? Antes dele adentrar a terra prometida, Moisés vai enviar 12 homens para Canaã, terra de Canaã. Ele vai enviar 12 espias, um representante de cada tribo, as 12 tribos de Israel. E ali ele faz o quê? Ele envia aqueles homens naquelas terras para observar como é que era a terra. E no versículo 26 em diante, os espias chegam com um relatório. Nós vamos estar lendo aqui, do 26 em diante, diz assim: porém vós não quiseste subir, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor, vosso Deus. Murmuraste nas vossas tendas e disseste: tem o Senhor contra nós ódio, por isso nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto do que nós é este povo. As cidades são grandes e fortificadas, até aos céus. Também vimos ali os filhos dos Enaquins,
Então eu vos disse, não vos espanteis, nem o temais. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, ele pelejará por vós, segundo tudo o que fez conosco, diante de vossos olhos no Egito, como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou como um homem leva seu filho por todo o caminho pelo qual andaste, até chegardes a este lugar. Mas nem por isso creste no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho, para vos procurar o lugar onde devereis acampar de noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde haveis de andar, e de dia na nuvem. O que acontece aqui? O relatório dos espias, os espias foram enviados 12. Então chegaram 10 espias com um relatório para Moisés e para o povo. Olha, a terra é boa, mana, leite e mel, trouxeram alguns frutos da terra, e o povo ali ficou admirado, se alegraram, né, com os frutos da terra. Porém, eles disseram, os filhos de Enaquins, os filhos de Enac são gigantes, o exército deles é maior, não podemos passar porque certamente seremos consumidos. E isso trouxe incredulidade para o povo. Essa notícia trouxe ao coração do povo tristeza. E o povo olhou para a fala daqueles espias, daqueles 10 espias. O povo atentou para aquilo que eles estavam falando. E na fala daquelas pessoas ali é como se tivesse acabado tudo, como se a peregrinação no deserto fosse em vão, como tudo que Deus fez ali pelo povo caísse por terra. Deus sustentou o povo, a sandália dos pés não se desgastaram, as roupas não acabaram. Deus sustentou com alimento o maná que desce do céu. Deus providenciou água até mesmo na rocha. Deus conduziu o povo ali, estava um calor danado, Deus providenciou a nuvem para ali esfriar aquele povo. Estava um frio danado no deserto à noite, Deus colocou a coluna de fogo. Deus fez tudo para o povo, porém o povo deu ouvido à voz daqueles 10 espias. Porém, existia 2 ali, que eram homens realmente de Deus, Caleb e Josué. E o relatório daqueles 2 foi: a terra é boa, mana, leite e mel. O mesmo relatório daquelas pessoas, trouxeram fruto e diz: nós, porém, somos maiores porque nós temos o nosso Deus. Vamos, porque Deus já nos entregou, essa terra é nossa, a tua herança é nossa, o nosso Deus irá por nós, o nosso Deus pelejará por nós, então dá sim e nós vamos. Ou seja, o relatório dos 2 foi bem diferenciado daquelas pessoas, só que o povo deram ouvido aos 10 espias, no qual trouxe incredulidade para eles. Irmãos, a obra de Deus é assim. Muitas das vezes a gente prega, a gente anuncia a verdade de Deus, não tema nada. Deus é o Deus do impossível, porém sempre existirá aquelas pessoas que tentará tirar a paz do povo. Muitas vezes nós vemos os líderes, muitas vezes nós vemos pessoas pregando a palavra, orientando acerca da verdade, mas teme o governo, mas teme os irmãos da igreja. Os irmãos fazem o que quiser na igreja, não agem com disciplina, não agem com autoridade, não vive verdadeiramente a palavra de Deus, que manda manter a ordem, que manda que a liturgia do culto ou a vivência do povo seja conforme a sua palavra, e doa quem doer. Por isso, muitas vezes as pessoas vão falar: não podemos fazer isso, porque isso aqui não é para nós, e assim causa incredulidade no meio do povo. E precisamos observar as pessoas, o que as pessoas estão dizendo, o que os noticiários estão dizendo, o que a TV está dizendo. Por quê? Porque certamente essas pessoas estão causando caos na terra, estão colocando notícias ruins no coração do povo, e o povo cada vez mais vai se entregando à ansiedade, se entregando à depressão, se entregando ao fracasso e dizendo: não vamos dar conta, vai acontecer isso, aquilo, outro, vai jogar a culpa para o governo, vai jogar a culpa para A e B, e vai tirar de si a responsabilidade de ser fiel e acreditar num Deus do impossível, um Deus que diz que eu vou te levar para essa terra, aconteça o que acontecer, para essa terra que você vai. E 2 pessoas ali, 2 espias, acreditam na promessa do Senhor e vê os grandes feitos do Senhor, porém 10 olha para trás, olha para a circunstância, olha para as dificuldades, olha para os gigantes, e quem cai é os 10. Por quê? Porque Moisés vai orientar o povo dizendo: está vendo? Nós acabamos de ler aqui na palavra, vocês foram incrédulos, Deus fez tanta coisa por vocês, Deus falou tanto com vocês, mas porém vocês ainda não confiam em Deus. Nós vamos levar você para a terra prometida. Eu não vou poder ir, Josué vai ir com você, porém se vocês não tiverem fé,
vai haver sofrimento para vocês, mas é para a terra que vocês vão. O castigo de Deus, versículo 34 em diante. Tendo, pois, ouvido o Senhor as vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: certamente nenhum dos homens desta maligna geração verá a boa terra que jurei dar a vossos pais. Ó, a primeira geração. Salvo Caleb, filho de Jefoné, ele haverá a terra que pisou, darei a ele a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Olha só a orientação do Senhor agora. Caleb vai ganhar a terra que ele olhou. A terra que ele pisou ali, trouxe do fruto, que ele disse: não vou dar conta. É dele, o Senhor já deu para ele. Também contra mim se indignou o Senhor por causa de vós, dizendo: também tu lá não entrarás. Moisés está dizendo: agora o Senhor se indignou comigo também, porque eu, bravo com vocês, eu, em vez de falar com a rocha, eu fui ferir. Agora por vossa causa também eu não vou entrar lá na terra prometida. Josué, filho de Num, que está diante de ti, ele ali entrará. Anima-o, porque ele fará que Israel a receba por herança. Então agora a palavra do Senhor para Moisés é: encoraje a Josué. Josué vai no teu lugar, você não vai entrar, mas porém anima, coloca no coração dele: eu sou o Deus impossível, eu sou, vai conduzir essa geração. Ele será só o meu representante na terra, no mais é comigo. Então encoraja ali aquele moço chamado Josué. E vossos meninos, de quem disseste, por presa serão. Os vossos filhos de hoje nem sabem distinguir entre bem e mal. Esses ali entrarão, e a eles darei a terra, e eles a possuirão. Porém vós virai-vos e parti para o deserto pelo caminho do mar vermelho. Vai passar a geração, a outra geração vai ficar pelo deserto. Não vai adentrar a terra prometida porque foram desobedientes. E eu toco mais para frente aqui: o povo é derrotado em Ormá. Então respondeste e me disseste: pecamos contra o Senhor, nós subiremos e pelejaremos, segundo tudo o que nos ordenou o Senhor nosso Deus. Vós vos armaste cada um dos seus instrumentos de guerra e vos mostraste temerosos em subindo a região montanhosa. Disse-me o Senhor: diz-lhes: não subais, nem pelejeis, pois não estou no meio de vós, para que não sejais derrotados diante dos vossos inimigos. Olha só, a palavra do Senhor: não vai, eu não vou com vocês. Assim vos falei e não escutaste, antes fostes rebeldes às ordens do Senhor e presunçosos subistes às montanhas. Os amorreus que habitavam naquela região montanhosa vos saíram ao encontro e vos perseguiram, como fazem as abelhas, e vos derrotaram desde Seir até Ormá. Tornaste-vos, pois, e choraste perante o Senhor, porém o Senhor não vos ouviu, não inclinou os ouvidos a vós outros. Assim permaneceste muitos dias em Cádiz. Olha só que interessante, Moisés está explicando o que está acontecendo com o povo. O povo tinha falhado lá atrás. Deus falou para não ir. O povo resolveu arrumar um exército ali e foi para lutar contra aquele povo. Aqueles povos ali chegaram junto, perseguiram e derrotaram o povo desobediente. Então o Senhor está dizendo para Moisés: Moisés, orienta este povo a adentrar a terra prometida. Manda eles observar a minha palavra. Manda eles atender para a minha voz. Por quê? Porque se não andares segundo a minha vontade, certamente perecerás. Esses meninos aí que estão crescendo, que não sabem nada do que passou e para trás, só sabem ouvir o que os pais relatam. Nós passamos por isso, passamos por aquilo, fomos tirados do Egito. Eles vão adentrar a terra, mas porém preparai-vos. E assim é Deuteronômio, vai preparar o povo para a adentrada à terra prometida. E Moisés vai repetir algumas leis. Ficamos no nosso estudo por hoje por aqui. E espero que você esteja compreendendo a palavra, atendendo para a palavra, observar a palavra, que você possa ser obediente à voz do Senhor, viver verdadeiramente a palavra do Senhor, andar de forma no que o mundo possa olhar e ver realmente Cristo em você, possa ver um cristão com responsabilidade, com autoridade, com atitude. Seja exemplo aí onde você está. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, e que você continue a estudar a palavra do Senhor, pois ela se renova a cada manhã. Que você possa fazer umas leituras acerca desse texto, possa dar uma caminhada pela Bíblia aí, e que Deus possa falar ao seu coração. Lembrando, 12 espias foram enviados à terra prometida. 10 voltaram com relatório dizendo que não dava, que tinha gigante, que tinha isso, aquilo, outro. 2, porém, veio com relatório, o mesmo relatório de que a terra é boa, mana leite e mel, porém, na hora de falar, o Senhor irá conosco. Nas suas dificuldades, nos seus problemas, o Senhor
pelejará por você. Mantenha firme e com foco em Deus, e no mais é com Ele. Que Deus abençoe a sua vida, graça e paz.